Evangelho, domingo da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderam também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a solenidade de Cristo Rei, concluímos o ciclo do ano litúrgico. Para no próximo domingo iniciarmos, com a abertura do Advento, um novo ciclo do ano litúrgico. Esse ciclo que hoje encerramos corresponde ao ano A, que é dedicado ao Evangelho de São Mateus. São Mateus nos acompanhou ao longo dos domingos desse ano, particularmente os domingos do tempo comum. No próximo ano litúrgico estaremos no ciclo B e será São Marcos a nos acompanhar a cada domingo com o Evangelho, especialmente no tempo comum, porque nos tempos fortes, muitas vezes vamos ouvir os Evangelhos de São João e outros evangelistas, segundo a solenidade, a festa ou os domingos daquele tempo forte. Então, o Evangelho de base que nós chamamos é o Evangelho de São Marcos, é o ciclo que corresponde ao Evangelho de São Marcos. E hoje a liturgia nos entrega o 25º capítulo do Evangelho de São Mateus em meio a essa solenidade de Cristo, Rei do Universo. O corpo da liturgia da palavra hoje nos entrega leituras que são diretamente relacionadas com a nossa solenidade e dizem muito a respeito a ela. Começamos com Ezequiel, o profeta, em um determinado momento, seguindo a ordem do Senhor, profetiza a respeito dos pastores de Israel, anunciando a vinda do Senhor, o bom pastor.
aquele que cuida das ovelhas, que enfaixa as que estão feridas, que toma consigo as frágeis, que não dispersa, pelo contrário, recolhe, que protege, que entrega a vida por elas. O anúncio da vinda desse pastor contrasta com o momento que vive o profeta, onde os pastores de Israel não mais cuidavam do povo de Deus. Não os pastores dos campos que se ocupavam das ovelhas propriamente ditas, mas os pastores que são aqueles ungidos por Deus, ou melhor, aqueles que foram escolhidos por Deus para estar à frente do seu povo. E nesse momento, o profeta, conduzido pelo Senhor, declara uma palavra de esperança a todo Israel que se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus. Todos os atributos que o profeta Ezequiel confere à pessoa do bom pastor, desse Messias pastor que virá, estão presentes em nosso Senhor. Então aqui nós já começamos a liturgia da palavra com essa declaração do profeta que se cumpre em Jesus. Como o Senhor é fiel. Aquilo que ele falou, ele realizou em seu Filho. Ezequiel estava anunciando uma verdade que ia encontrar o seu ponto ápice na vinda do Filho de Deus. O que significa dizer que as gerações que receberam a palavra do profeta esperavam pelo cumprimento perfeito daquela palavra, mas não sabiam o quanto Deus estava comprometido com a sua própria palavra. Em que sentido não sabiam? Porque superou a qualquer expectativa ou previsão que fosse desse jeito. A imagem era clara, a mensagem era também clara, era evidente, mas o cumprimento, como foi, era realmente surpreendente e inimaginável. Inimaginável não como expectativa real, porque se esperava o Messias que viesse da parte de Deus, mas como foi, e o bom pastor, como Jesus é o bom pastor, isso estava para além da esperança do povo, superava as margens, as raias dessa esperança. Isso por quê? Porque o nosso Senhor vai muito além daquilo que nós podemos esperar. Nosso Senhor nos ama tanto que realiza de fato maravilhas em nosso favor. A partir daqui, olhamos o Salmo do pastor que nos conduz, que nos protege, que nos guia e nos guia para além do vale da sombra da morte. Ele ressuscita dos mortos, anuncia aos mortos a salvação. Ele é pastor para todos aqueles que esperam em Deus. E quantos foram os irmãos e irmãs que desceram à mansão dos mortos, esperando no Senhor, cumprindo sua vontade, segundo o seu mandamento e segundo a voz dos profetas. E ele desce à mansão dos mortos para anunciar a eles a vida. O pastor vai às profundezas da mansão dos mortos para recolher o rebanho disperso. Fantástico. E hoje, o Evangelho nos traz essa parábola do Senhor que nos apresenta a vinda do Filho do Homem em sua glória. Então, estamos diante de uma parábola também escatológica, dividida em 3 partes, por assim dizer. A primeira parte, que é o anúncio da vinda do Senhor,
a vinda gloriosa do Senhor, ou seja, o dia do juízo, e que todos os povos da terra serão recolhidos, serão trazidos à sua presença, estarão ao redor dele. Versículo 32, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, ele realizará um juízo. Então, o Filho do Homem é o juiz que vai realizar essa separação. E diz então que colocará à direita e à esquerda. E o Filho do Homem agora vai ser chamado de rei. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, juiz e rei. Vejam as imagens que Mateus vai associando ao Filho do Homem, que é um dos títulos em Mateus mais característicos e aplicados, mais característicos aplicados a Jesus, dos títulos aplicados a Jesus. É um título que marca uma exclusividade muito grande da pessoa de Jesus. Então, juiz, agora rei, vai separar a direita e a sua esquerda. E agora vem o corpo da parábola, que é essa apresentação por assim dizer, da sentença que será declarada em favor dos dois grupos. Então, nessa apresentação estão as principais obras de misericórdia. Esse juiz julga a luz da misericórdia. Esse rei que tem a autoridade e o poder governa sob a regência da misericórdia. Então olhem aí a medida que nos leva à comunhão com ele. Os que estão em julgamento reconhecem esse rei, que também é juiz, né, como nós estamos falando, são as imagens, como Senhor. Então o Filho do Homem, durante toda a parábola, ele vem apresentado, isso é fantástico, como juiz, rei, Senhor e, por fim, ele se auto-apresenta como irmão. A cada um desses meus irmãos, cada um desses pequeninos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Deixa eu pegar aqui para a gente poder ver o versículo certinho. Versículo 40. Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, olha que fantástico, o Filho do Homem é juiz, ele é rei, ele é Senhor e ele é irmão. E o peso que estabelece as medidas do seu julgamento, o peso que estabelece a medida do seu governo, da sua autoridade, o peso que estabelece a sua autoridade de Senhor, o peso que nos leva à equivalência da fraternidade, ou seja, como irmãos, da comunhão como irmãos, é sempre o mesmo. A obra de misericórdia. Ter escolhido cumprir a misericórdia, isso é importante, porque um grupo escolheu, o outro grupo não escolheu. Os dois grupos estão maravilhados por verem que o Senhor está presente ali. Mas o maravilhamento de um grupo é distinto do outro. O primeiro grupo, por alegria, pergunta para saber onde o Senhor estava. E que grande alegria para eles é saber que o Senhor estava onde eles foram. O outro grupo, com grande temor, pergunta onde ele estava. Porque, e com grande desespero, vão descobrir que o Senhor estava onde eles não foram. Eles escolheram viver a própria vida e não ir ao encontro da misericórdia.
Então o Senhor faz o elenco de todos os lugares onde o Senhor esteve e onde eles não quiseram estar. Pois eu estive, você me viu e você não foi, e você não fez. Enquanto no primeiro grupo eu estive e você foi. Quando você escolheu ir, eu estava ali. Quando você escolheu cuidar, eu estava ali, eu recebi. Quando você se preocupou e parou o que estava fazendo para cuidar, eu fui cuidado, eu estava ali. Onde você escolher ir, onde você escolheu ir, foi onde eu escolhi estar. E sempre nos encontramos, é hora de estarmos juntos. Enquanto os outros, como eu acabei de falar, onde vocês escolheram não ir, era ali que eu estava. Onde vocês escolheram ir, lá eu não fui. Mas onde vocês escolheram com toda a liberdade e consciência que não queriam ir, era ali onde eu estava. Para uns, o efeito da pergunta é devastador. Para outros, os primeiros, o efeito da pergunta era de grande alegria e consolação. Vinde benditos de meu Pai, tomai um lugar comigo em meu reino. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos faz esse grande chamado a entrarmos na família dos operadores da misericórdia. A conclusão do texto é a sentença declarada contra aqueles. Então o rei, 45, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O ingresso na vida eterna acontece pela escolha, nesse tempo, de realizar, de praticar a misericórdia. E essa escolha foi entregue, é possível a cada um de nós. O Evangelho de hoje vem nos falar do nosso Rei e Senhor, Juiz do Universo, que se apresenta em completa humildade, em sua pobreza, em sua nudez, e recebe dos homens o cuidado de amor. Esse Deus que se apresenta por nós e que nos espera. A medida da misericórdia é a medida que distingue o exercício do governo desse rei e que caracteriza a vida de seus súditos. Nós somos co-herdeiros do reino dos céus se nos irmanarmos com esse rei. Ou seja, se nos unirmos a ele, escolhendo com ele realizar a misericórdia. Cristo vai à nossa frente, já nos deu o testemunho a seguir, como vai dizer São Paulo, como vai recuperar São Pedro na sua carta. É hora de seguirmos ele. Ele já mostrou como governa, de que modo nos ama e toma conta de cada um dos que nele esperam. É hora de unirmos-nos a ele, com alegria, cantando e declarando: Senhor, que vais à nossa frente, nós vos seguiremos por onde fores. E cantando, cumpriremos a sua vontade, pois ela é a nossa paz, a nossa vida. Não queremos e esperamos nada dessa vida, Senhor, que não seja a satisfação da sua soberana vontade. Aproveitemos para concluir
a nossa meditação de hoje fazendo o ato de consagração chamado Dulcíssimo Jesus Redentor, que foi composto em favor das indulgências para o dia de hoje, que podem ser lucradas com a oração pública do ato de consagração, somada às demais obrigações próprias das indulgências plenárias, além da oração pelo Santo Padre, a participação na missa e a confissão sacramental. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados na vossa presença, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos, e a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagre espontaneamente neste dia bendito ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes tornem quanto antes a casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe liberdade e segurança em meio às dificuldades. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do Universo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.